Nós conversaremos agora, daqui a pouco, meus caros interativos, né, com alguns jovens do colégio Diocesano. Na época eles eram estudantes do colégio Diocesano. Na época estudavam. Tem quanto tempo o documentário que veremos? O documentário foi produzido em 2012. Né? Foi um desafio que nós lançamos a um grupo muito bom, por sinal. E eles abraçaram essa ideia, partindo de um trabalho que eu já havia produzido, uma monografia intitulada A Louca que Motiva. A Louca que Motiva. E nós lançamos esse desafio e eles abraçaram a ideia. E foi genial. A Louca que Motiva. É um documentário bem produzido, né? Diga-se de passagem, eu vi. E por isso tive essa ideia da gente passar esse documentário aqui, né, mais fortalecido aí com o bate-papo com os alunos que o produziram juntamente com o professor Elson. Já já a gente conversa com isso, tá? Estaremos aqui. Sarinha, o que mais sobre a nutrição legal? Nós estávamos falando sobre as proteínas, né, a importância das proteínas para esses atletas. Né, e falamos sobre os laticínios, né, então os queijos magros, os iogurtes desnatados também são importantes, que façam parte da alimentação. Falando de novo dessa coisa, você aprende a fazer hoje para diminuir a quantidade de conservantes que você acaba comendo sempre, né? Mas eu tenho um consumo menos possível, menos que eu posso, né, de enlatados ou coisa parecida. Mas tipo a minha coalhada lá em casa, minha filha adora coalhada e eu também, mas agora ao invés de comprar a coalhadinha desnatada, a gente compra o leite normal, fervo, tiro, espero esfriar, tira a nata, bota a coalhada para 200 ml de coalhada, você bota 2 colheres da coalhadinha que você compra, eu faço alguns potinhos, ele ainda quente, você tampa, bota no isoporzinho, tá? De manhãzinha, então você já quando tá você acorda, aí já tá lá, perfeita, delícia, o melzinho, o professor Totti sabe tudo, e é maravilhoso, né? Mas eu perguntei isso por causa dessa coisa, do iogurte, né, dessas outras coisas, né? Coisadinha que vem com o tempo de validade. Né? Quanto mais natural, melhor. A alimentação de modo geral. Sim. Nós sabemos todos os malefícios que os aditivos, os conservantes, os agrotóxicos, os corantes trazem para a saúde. Né? Então, já é provado cientificamente que... É muito perigoso também esse tal desse refrigerante. Sim. Eu nunca deixei de tomar meu sucozinho de caju para tomar uma Coca-Cola, um caldo de cana para tomar um Guaraná. Você sabe que tem um bar famoso, assim, um barzinho desse de esquina de Teresina e tal, que lá eu achava muito legal você chegar lá, se o cara chegasse, me dê aí um refrigerante e tal, aí tinha lá uma tabela, né, assim, o refrigerante R$1,50, o suco de caju, não sei o que, 70 centavos. O cara pediu uma carteira de cigarro, é tanto, um pedaço de bolo de coisa. Isso que eu dizia, a lanchonete perto do meu escritório, o consumo da lanchonete, eu tomo e perguntei ele, o consumo dele são 2 litros de caldo de cana que ele vende por dia. Olha. E vende 100 refrigerantes. Sabe quanto é o 100 caldo? refrigerantes? Sabe quanto é o caldo de cana? R$1, o refrigerante R$2,50. É por isso que nós estamos daquela geração. A primeira geração, Totti, você sabia que os filhos vão menos do que os pais. Vão morrer primeiro que os pais. Porque as pessoas não se ligam, né? Tivemos uma invasão de comerciais, de produtos industrializados, aí o homem Maria vai com as outras e o homem quer consumir, o refrigerante, e aí todo mundo morrendo, as crianças todas doentes. Né? As crianças todas doentes. Eu não posso dizer aqui, mas eu conheço família já, onde no período de 1 ano, 2 anos, onde um pai morreu com 90 e tantos anos e a mãe ainda hoje é viva com quase 90, perdeu nesse período de 2 anos 3 filhos, né, com um terço de sua idade, mas todos já com
uma certa obesidade, né? O vício do cigarro, da má alimentação. Entre nesse supermercado grande, agora bote somente aí quantas gôndolas tem de produto EF, não sei o que, tudo batata, tudo industrializado, mas me diga quantas prateleiras tem de produto natural. Só das frutas. Só das frutas. Tá mudando. Tá mudando. As verduras são naturais, assim. Isso está mudando. Você conhece a nossa feirinha de alimentos orgânicos em Parnaíba? Não. Pois está perdendo em frente. Mas você conhece a minha horta de produtos orgânicos? Ei, gente, da pipeta ao rabanete. Pedro, já chegou a hora. Agora, dos meninos do filme. Pode ser agora, vamos falar mais tempo. Hein? Pode ser agora. Ok, é porque temos que bater um papo sobre o filme e tal. Pode ser agora. Sarinha, eu queria agradecer pela sua presença aqui mais uma vez. Né? Você está mudando os meus hábitos alimentares aqui neste programa. E sempre deixando aí a dica para o pessoal em casa procurar, né, se alimentar melhor, reduzir o consumo desses alimentos que comprovadamente provocam doenças, né? Procurar os atletas, né, que hoje a conversa é sobre isso e o tempo muito curto, não dá pra gente esticar muito. Aquele isotônico é bom, é? Depende. Depende de Depende do caso, cada caso é o caso. Né? Falar Tem isotônico... pessoas que necessitam, dependendo do tipo de atividade física. Sei. Mas tudo deve ser bem direcionado e acompanhado. Não adianta, vá procurar a Sarinha, procure a Sarinha, onde é que você mesmo vê que a pessoa pode... Na Promédica, na Fisioestética e também faço atendimento domiciliar. Pronto, quer dar o E telefone? aí nós podemos, enfim, fazer essa questão de suplementação bem acompanhada, avaliando função renal, função hepática. Como é que eu etc. consigo o atendimento domiciliar? Pode me ligar no número 9945-7451. 9945-7451, telefone da Sarinha. Ligue e viva saudável. Valeu, Sara, obrigado. Obrigada. Professor Aristóteles, então, dia 19 e 20... 19 e 20 de abril. Barra 10, segunda edição ou terceira? Terceira edição. Terceira edição. Troféu Resistência, né? Lógico, né? Troféu Resistência com Meninos de Barra Grande e o Rubinho Lima. Isso no dia 19, às 20 horas. A banda Simplício Dias, às 21 horas. Isso no palco Cavalo Marinho. E o Léo Gandelman, o grande saxofonista brasileiro e mundial. O Teófilo Lima não vai estar esse ano, mas está aí, como fiz participação em alguns. Esse VT, infelizmente, é o antigo. A pousada, ou não. O Adelson Viana, no dia 20, domingo, Adelson Viana, às 21 horas. Às 22 horas tem os Jazeiros e o Rubinho Lima, o percussionista. E às 23 horas o meu amigo Roraima com sua Tere Groove. Então não perca. Você que ficará assistindo aqui esse canal, você continuará com informações. Muito obrigado, secretário. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui no seu programa. Semana que vem falaremos de novo? Quarta-feira. Tá bom. Posso até vir com o Rubinho, já tem alguns músicos quarta-feira. Valeu, gente. Nós vamos ouvir agora uma musiquinha do Roraima, né? Já é a locomotiva? Eu não entendi, a gente não combinou que ia chamar o Roraima para tocar? Sim, o filme vai ser agora. Ok, então nós veremos agora, professor Elcio. E o bate-papo vai ficar para depois, não é isso? Boa ideia. Boa ideia. Melhor se fosse combinado aqui pelo Facebook, como a gente combina. Mas então vamos ver aí o filme A Louca que Motiva. A conhecida era contemporânea começou causando impacto. Não que os fatos ocorridos em outras épocas não sejam dignos de admiração, mas acontece é que a referida época traz à tona uma realidade jamais experimentada pelo homem. A sensação do novo, do inusitado,
do sensacional, do emocionante. Enfim, diante dos olhos de todos aparecem coisas, inventos, testemunho palpável do quanto o homem é capaz. Era julho do ano de 1814. Um senhor com pouco mais de 30 anos, conhecido como George Stephenson, apresenta sua Blucher para os moradores da pequena Lillyword, na Inglaterra. Stephenson recebeu apoio dos empresários ingleses interessados no transporte rápido de mercadorias. Ele foi o primeiro que obteve resultados concretos com a construção de locomotivas, dando início à era das ferrovias. Daí em diante, o mundo conheceria o grande invento desse genial engenheiro inglês, pois tinha muita utilidade. Outros países assimilaram a onda das ferrovias, agilizando assim o processo de distribuição, circulação e consumo das mercadorias, viabilizando as diferentes etapas da cadeia econômica. Da Europa para o Brasil não demorou muito. Em 30 de abril de 1854, foi inaugurado o primeiro trecho ferroviário da América Latina. Os primeiros trilhos lançados em terras brasileiras e a primeira locomotiva, denominada Baronesa, devem-se à ação do grande empreendedor brasileiro Barão de Mauá. De sul a norte, no limiar do século XX, as ferrovias pediam passagem. Por onde passavam e se instalavam, as mudanças eram percebidas rapidamente. Nas frentes de trabalho, o que se via era um grande número de homens que, de sol a sol, dia após dia, construíram o progresso e uma história. Em janeiro de 1916, em plena Primeira Grande Guerra, começou oficialmente os trabalhos de construção da primeira ferrovia no Piauí. O Piauí, um dos 20 estados brasileiros, apresentava índices econômicos favoráveis, pois sua participação no mercado de exportação era considerável. Sua importância econômica era graças aos setores primário e terciário, sendo o primeiro através do extrativismo e o segundo pelo seu intenso comércio. A necessidade de uma ferrovia na região era entendida como fator de crescimento e desenvolvimento para a cidade. No mesmo ano, a primeira locomotiva corre em solo piauiense, prestando serviços na construção do primeiro trecho, inaugurado em 19 de novembro de 1919, indo do Portinho até o Cacimbão, cerca de 24 quilômetros. No mesmo dia, foi o lançamento da pedra fundamental da estação de Parnaí. A rede de viação cearense e depois a Estrada de Ferro Central do Piauí construíram os primeiros trechos da ferrovia, dentre os quais Amarração, Bom Princípio, Frecheiras, Cocal, Deserto, Piracuruca e Piripiri. De 1919 a 1937, foram cerca de 191 quilômetros de trilhos que marcaram uma época de muitas histórias, de vitórias e derrotas, encantos e desilusões. Para essa história se concretizar, foi preciso o trabalho árduo de muitos homens, muitas vezes pais de família que precisavam trabalhar para sustentar a casa. Grande parte do contingente ferroviário na região era formado por trabalhadores da chamada via permanente ou trabalhadores de turma. Havia uma hierarquia, tinha o mestre de linha, o feitor e os demais trabalhadores. O trabalho era constante, a manutenção da via acontecia dia após dia. A linha ferroviária era mantida sob os olhares atentos dos trabalhadores. Qualquer descuido, e aí vinham os problemas.